Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E é claro, temos muitas notícias no vídeo de hoje. Ontem que foi anunciado o nono reforço do Vasco da Gama, o Daniel Amorim, o centroavante que vem aí do Tombense, clube que o Vasco inclusive enfrentou na primeira fase da Copa do Brasil. E é claro, muitas pessoas se perguntam, será que é uma boa contratação? Será que foi uma ruim contratação? E nós vamos explicar ao longo do vídeo quem é esse jogador, se realmente valeu a pena o Alexandre Pássaro ter trazido ele do Tombense para essa próxima temporada. Vamos falar também sobre muitos outros assuntos, venda de jogadores que pode render milhões ao Vasco da Gama. O Vasco segue aí conseguindo lucrar dinheiro com os atletas das categorias de base e também, é claro, falar sobre a busca no mercado atrás de um lateral esquerdo. O Pássaro ainda não parou e segue firme no mercado atrás de novas contratações. Mas antes de começar o vídeo, rapaziada, eu quero, é claro, dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu vou pedir aqui a sua inscrição. Eu estou na meta de bater os 37 mil inscritos. Falta bem pouquinho, então eu preciso de você. Se inscreva no canal e até mesmo você também que já assiste os nossos vídeos diariamente e ainda não é inscrito, se inscreva, ajude a nossa família e também deixe o seu like, o seu comentário com relação ao que você espera do Vasco da Gama para essa próxima temporada. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar do nosso gigante da colina e já começar falando sobre essa última contratação, o Daniel Amorim. Para quem não conhece quem é esse atleta, quem é esse jogador, ele tem aí 31 anos, um jogador realmente muito desconhecido no mercado do futebol brasileiro, ele que teve passagens aí por alguns clubes como o Avaí, o CRB, o Paysandu, e estava atualmente no Tombense. Nessa última temporada pela equipe do Tombense, temporada no caso de 2021, ele teve 7 jogos e marcou ali 6 gols, tendo até mesmo uma média muito boa, inclusive um dos adversários que o próprio Daniel Amorim marcou gol foi contra o próprio Vasco da Gama durante a primeira fase da Copa do Brasil, no caso, numa bola aérea, um gol de cabeça do jogador. Também no ano de 2020 pelo CRB, ele fez 0 gols em 10 jogos, uma passagem muito ruim pela equipe alagoana. E no ano de 2018, 2019 e 2020 teve 46 jogos e 19 gols pela equipe do Avaí. Então realmente nunca conseguiu ter um grande destaque pela equipe e vem para o Vasco da Gama, acredito que mais como uma aposta ou até mesmo um jogador ali que é certo, né? Vem para ser reserva, vem para ser ali o jogador que caso o Cano não possa entrar, esteja desfalcado, o Daniel Amorim vem para suprir essa necessidade. Porém, além de tudo isso, além de todas as características que eu já passei, é o jogador que a comissão técnica pediu ao Alexandre Pássaro. Marcelo Cabo queria um atleta alto, que tenha como ponto forte o cabeceio, seja aquele jogador que quando o Vasco esteja perdendo ou empatando aos 30 minutos do segundo tempo, o Cabo possa colocar ele para, de certa forma, fazer aquele famoso chuveirinho, colocar a bola para dentro da área do adversário e confiar na altura do Daniel Amorim, já que é um atleta que tem 1,91 de altura e tem como grande característica a maioria dos gols, né, do Daniel Amorim ao longo da sua carreira foi através de jogadas aéreas. Inclusive, é o jogador atualmente mais alto do elenco. O Daniel Amorim chega e já é o jogador aí com maior estatura do elenco vascaíno. Ele que não poderá atuar pela Copa do Brasil, pois já atuou pelo Tombense contra inclusive o Vasco da Gama na primeira fase do Gigante da Colina e chega aí por um contrato de empréstimo até o final do ano de 2021, recebendo aí a mesma quantia que recebia enquanto jogava pelo Tombense. Acredito que não deve ser um salário muito alto, um salário que deve chegar ali no máximo a casa dos 40, 30 mil reais, provavelmente não passa disso. Então o Vasco, de certa forma, trazendo o jogador, fazendo uma economia, e ele receberá aí, segundo notícias, por um contrato de produtividade. Caso ele faça gols, bata a meta, o salário dele pode ir aumentando durante a temporada. Tinha clubes interessados no atleta aí da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo eles o Juventude, o Sport e o Cuiabá, porém o mesmo negou para jogar no Gigante da Colina e disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas foi isso mesmo que eu falei já para vocês, né? Um jogador que se destaca pela sua alta estatura, um jogador que tem 1,91 m e tem como um dos seus pontos principais e pontos fortes o cabeceio, a jogada aérea. Era tudo, né, no caso, o que o Marcelo Cabo pedia. Porém,
Eu recolhi aí notícias, né, informações de pessoas ali, de torcedores, de pessoas que realmente acompanham o dia a dia do CRB, o dia a dia do Tombense, e segundo notícias, não é um bom reforço para o Vasco da Gama. É um jogador que não conseguiu ter destaque por nenhuma das equipes que passou. Realmente tem como grande característica esse pivô, né, por ser um jogador alto, ser um jogador que tem um corpo bastante bom, né, com relação ao físico dele, e pode desempenhar um bom papel como centroavante. Mas em nenhuma equipe que passou conseguiu ter um grande destaque, chamar a atenção para si, sendo no caso o homem-gol, talvez como um reserva, que saiba que chega para ser reserva, que entrará sempre no final da partida para tentar resolver o jogo com uma jogada aérea. Ele pode ser sim um bom reforço, porém se realmente vir para ser um reserva prioridade, no caso quando o Germancano não possa jogar, ele estar à disposição do Marcelo Cabo, se a gente pensar por esse lado, não é um jogador que o Vasco pode contar para a próxima temporada, pois essas pessoas disseram que é um jogador fraco. O Gustavo Torres veio para ser reserva e não deu certo, o Guilherme Paredes veio para ser reserva e não deu certo, o Ribamar veio para ser reserva e não deu certo. Então, infelizmente, se a diretoria ficar com esse papel, com essa ideia de trazer jogadores para compor elenco para ser reserva, o Vasco nunca vai, de certa forma, conseguir ter um acesso tranquilo para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vamos esperar. A pergunta que fica é, será que o Daniel Amorim tem condições para ser o reserva do Vasco da Gama? Ser ali o titular quando o Germancano não puder atuar como titular? É uma pergunta que fica, então vamos esperar para que ele possa ter um bom desempenho durante a temporada. Mais um reforço fechado, o 9º reforço do Gigante da Colina, e deixa claro a sua opinião nos comentários, o que você achou da contratação do centroavante do Gigante da Colina. Mas vamos seguir, o Vasco ainda segue duro, firme no mercado, atrás agora de um novo lateral, o que durante aí todos esses últimos dias afirmei. Quem acompanha o meu canal aqui diariamente sabe que eu sempre falei que o Vasco já estava com um reforço, um atacante pronto para ser anunciado, esperando apenas o término do estadual. O estadual acabou e o atacante já chegou, então quem está de olho nas minhas notícias, acredito que confia mais em mim agora, que realmente as notícias que eu trago têm muita credibilidade, não tem o porquê eu ficar trazendo notícias falsas para vocês, tentando enganar. E agora a meta do Vasco da Gama é um lateral esquerdo. O Vasco atualmente conta com o Zeca e com o Riquelme, porém não há uma grande confiança em cima do Riquelme, uma jovem promessa, aliás, uma das grandes revelações da base vascaína, mas é um garoto, é um rapaz muito franzino, que segundo notícias para disputar uma Série B, um jogo que é conhecido por ser um futebol mais pegado, de repente ele não terá as condições de suprir a posição da lateral esquerda quando o Zeca não puder atuar. Então, por conta disso, o Vasco segue firme no mercado para contratar um lateral esquerdo, e provavelmente esse nome chegará até mesmo antes do início da Série B. O Vasco tem agora a terça, a quarta, a quinta e a sexta para se preparar aí, né, para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Operário, e poderá trazer aí um lateral esquerdo antes mesmo do início da competição. E tem nomes aí que estão sendo ali especulados dentro do Vasco desde o início dessa temporada, sendo o Jean Vitor, lateral do Boa Vista, e um lateral esquerdo também que atuou no Mirassol nessa última temporada, um dos grandes destaques inclusive da equipe. Vamos aguardar, o Pássaro segue trabalhando firme e segundo notícias o Pássaro inclusive deve intensificar as negociações para tentar entregar o elenco já completo para o Marcelo Cabo antes do início do Campeonato Brasileiro. E como eu trouxe no meu vídeo na parte da tarde de ontem, finaliza, né, a segunda etapa de contratações. A primeira etapa foi até o dia 31 de março, onde trouxe 6 reforços. A segunda etapa está indo até antes do início da Série B, onde até o momento trouxe 3 reforços, o Sarrafiore, o Rômulo e agora o Daniel Amorim. E a terceira etapa estará sendo finalizada após o término da janela do futebol europeu. Caso o Vasco precise, provavelmente retornará ao mercado contratando novos atletas até o final ali da janela do futebol europeu. Mas vamos seguir, rapaziada, que temos ainda muitas novidades no vídeo de hoje. E agora falar sobre demissão de funcionários do Gigante da Colina. Tivemos aí a notícia no início dessa gestão dentro do clube, né, que realmente 186 funcionários haviam sido demitidos. Acredito sim que uma forma muito ruim é a demissão dos funcionários em meio ao período de pandemia, mas a gente sabe que de certa forma toda reconstrução de uma grande empresa é necessária, uma hora demitir. Isso é fato. Para quem conhece, está dentro do mercado, sabe muito bem que esse processo de demissão é muito ruim, mas é necessário para a reconstrução de qualquer grande empresa. Isso aconteceu dentro do Vasco, isso aconteceu em vários clubes do futebol brasileiro nesse processo de reconstrução. Porém, a Justiça do Brasil decidiu fazer com que o Vasco
retrocedesse, readmitisse esses 186 funcionários. Inclusive 70 funcionários estiveram ontem em São Januário, né, para tentar entrar novamente dentro do clube e ser reintegrado ao corpo de funcionários do Gigante da Colina, porém isso não aconteceu e o Vasco agora pode receber uma multa chegando ao valor de R$100 mil, né? Vamos aguardar o que irá acontecer. O Vasco pode acabar saindo prejudicado. Mas tivemos aqui notícias dos valores salariais que alguns funcionários recebiam dentro desses 186 que foram demitidos. Eu falo aqui de dois. Primeiro, com relação ao engenheiro civil e também a um eletricista. O engenheiro civil tinha uma folha salarial de R$27 mil e o eletricista tinha uma folha salarial de R$17 mil. E a pergunta que fica é a seguinte: o Vasco tem condições de manter o salário desses funcionários? Tanto do eletricista que recebe 17, tanto do engenheiro civil que recebe 27 mil? Ou será que realmente essa readaptação financeira do corpo de funcionários foi necessária? É uma pergunta que realmente eu deixo para vocês, é uma situação muito complicada. Eu, como torcedor e também como uma pessoa que leva conteúdo, eu entendo completamente a situação de cada funcionário. Ficaram aí anos recebendo atrasado e tiveram a notícia em meio a um momento muito complicado de uma demissão, mas também o funcionário que recebe 27, 17, permanecer dentro do corpo de funcionários do Vasco, recebendo mensalmente esses valores salariais, é uma situação muito complicada que faz com que o Vasco não tenha dinheiro no final do mês para pagar o resto do corpo de funcionários e também só atrase cada vez mais a vida financeira do nosso Gigante da Colina, mas vamos aguardar o que será feito. Atualmente está tudo na justiça aí do Brasil. E agora falar também rapidamente com relação ao Wehrley. O Wehrley é um atleta aí que realmente está passando por alguns momentos de dificuldade dentro do clube. Atualmente cobra R$9 milhões, ele que está fora dos planos da diretoria Cruz Maltina. Um jogador que recebia R$300 mil por mês do Vasco da Gama. Um atleta que acredito que sequer não tem vaga nem em times da Série B do Campeonato Brasileiro e recebia R$300 mil do Vasco. A gente vê que havia um grande problema de administração dentro do nosso clube. E agora o ex-VP de Finanças, Carlos Leão, se posicionou com relação a essa renovação de salário do Wehrley, que está sendo muito questionada por essa atual gestão, porque realmente é muito estranho um jogador que na época tinha 30 anos receber uma renovação salarial e passar o seu salário para o valor de R$300 mil. Um jogador que acredito que naquela época não seria titular em nenhuma praticamente equipe do futebol brasileiro, mas segundo o próprio Carlos Leão, o atleta naquela época recebia menos de R$250 mil, então realmente teve um grande aumento, porém o Wehrley passou por Santos, Grêmio e grandes outros times do futebol brasileiro e por conta disso, essa renovação tem justificativa. E o Vasco na época não tinha um zagueiro de qualidade, no caso no ano de 2019. E o Vasco naquela época já detinha o Castan e o Breno, dois titulares da equipe naquele momento. Porém o Carlos Leão falou que na época o Vasco não tinha zagueiro e por isso que passou essa renovação do atleta. E falou, inclusive, que pode sim ser discutido o merecimento ou não, considerando o desempenho do jogador daquele período sobre uma renovação, mas ele não detectou nenhum indício de irregularidade nesse processo de renovação contratual. Na minha opinião, uma situação muito complicada, um jogador que acredito que os torcedores que viram ele atuando nas partidas do Vasco sabem muito bem que é um atleta que não tem condições de receber R$300 mil em nenhum clube do futebol brasileiro, ainda mais o Vasco, que passa por um grande período de aperto financeiro, pagar esse valor para um atleta como o Wehrley, é claro, sempre com todo respeito ao jogador, mas a gente sabe muito bem que ele, por todo o futebol apresentado vestindo a camisa do Vasco, não deveria receber nem mesmo a metade desse salário. Então a situação está sendo ali resolvida dentro dos departamentos do Vasco da Gama, né? Dentro ali do Conselho Fiscal do clube, dentro do novo departamento de integridade criado pela diretoria do Jorge Salgado para ver se realmente há alguma irregularidade na renovação do contrato do Wehrley. E para finalizar o vídeo, rapaziada, falar aqui sobre venda de jogadores. O Vasco, é claro, né, pode render muito dinheiro aí durante esse ano com venda de ativos do clube, mas também não passa somente por aí. Passa por jogadores que já passaram pelo Gigante da Colina e até mesmo aqueles que foram criados nas categorias de base do Vasco da Gama. Como eu falei, volto a repetir, o Vasco pode vender o Peck, pode vender o Bruno Gomes, pode vender o Galarza, o Lucão, o Ricardo Graça, o André, vários jogadores, mas atualmente
E hoje em dia temos novidades relacionadas a atletas que já passaram por aqui, que podem render milhões aos gigantes da colina. Primeiro com relação ao Benítez. O Benítez que teve passagens pelo Vasco e o presidente do São Paulo ontem anunciou que vai fazer a compra dos direitos contratuais do atleta e o Vasco ali pode receber uma quantia desse valor. É claro, uma quantia muito pouca realmente, mas já é um dinheiro. Segundo notícias, o São Paulo irá pagar 3,2 milhões de euros por 65% dos direitos do Martim Benítez e o Vasco vai ter direito ali a 300 mil reais em transferência envolvendo algum jogador do São Paulo. Isso pode facilitar aí alguma venda, alguma compra do Vasco no futuro ou até mesmo algum pedido de empréstimo ao tricolor paulista, envolvendo aí outro atleta, dessa vez o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, jogador revelado também aqui nas categorias de base do Vasco da Gama. Atualmente ele é um atleta do Barcelona, o Barcelona que pensa em fazer a venda do jogador e de acordo com o jornal The Sun, um jornal inglês, o Coutinho estaria muito próximo de acertar a sua ida ao Everton, um clube da Inglaterra, pelo valor de 35 milhões de euros, algo mais ou menos que chega aos 260 milhões de reais. E o Vasco teria direito, por ser o clube formador do atleta, a 2,5% dessa venda que poderia ser destinada ao Felipe Coutinho, valores que chegariam ali a quase 6 milhões e meio de reais, uma grande quantia que acredito que iria ajudar muito o Vasco, para essa temporada. E além do Felipe Coutinho, outro atleta que pode render muito ao Vasco da Gama é o Marrone. Segundo notícias, o Atlético Mineiro está pensando, quer fazer caixa e precisa agora vender alguns atletas. E o Marrone é um dos grandes ativos financeiros do Atlético, por ser um jogador jovem, um jogador rápido, de velocidade, que se encaixaria muito bem, inclusive, nos perfis dos atletas da Premier League. E tem alguns clubes de olho no Marrone. E o Vasco detém aí, segundo notícias, 14% dos direitos econômicos do Marrone, que seria aí, segundo o atual valor do mercado do Marrone, que chega a 23 milhões de reais. Caso uma venda venha a ser concluída pelo valor de mercado do atleta, que são os 23 milhões de reais, o Vasco teria direito ali a 3 milhões de reais no caso de toda a venda do atleta, algo que poderia também dar uma aliviada nos cofres financeiros do gigante da colina. Então, somente com essas 3 vendas, o Vasco já conseguiria ali, arrecadar ali 10 milhões de reais para dar uma aliviada nos cofres de São Januário. Uma excelente notícia. Infelizmente, o Vasco não vai conseguir arrecadar nada com a venda do Evander, aliás. Evander é um jogador que passou pelo Vasco, infelizmente não teve um grande destaque por aqui, foi vendido a um time da Dinamarca e atualmente é um dos grandes destaques do campeonato dinamarquês, foi considerado inclusive o craque do campeonato, fazendo um belíssimo gol na última rodada, na vitória que seu time fez por 4-0 contra o adversário, fazendo um belo gol, é considerado um dos grandes craques da competição. E segundo notícias, o Galatasaray está de olho na contratação do Evander, o Vasco que detinha 14% dos direitos econômicos do atleta, porém o Alexandre Campelo no ano de 2019 vendeu esses 14% do direito do atleta por 1 milhão de reais. E agora atualmente esses 14%, pela compra que o Galatasaray pode fazer ao Evander por 39 milhões de reais, esses 14% atualmente estão valendo não mais 1 milhão, como foi na época que o Alexandre Campelo vendeu, mas sim 6 milhões de reais, 6 vezes o valor que o Campelo vendeu na época, os 14% dos direitos econômicos que detinha, no caso do Evander. Então realmente é uma situação muito complicada, mais um erro que evidencia essa péssima gestão do Alexandre Campelo, mas de certa forma, mesmo não conseguindo acarretar alguma coisa com o Evander, o Vasco conseguirá dar uma aliviada dentro dos cofres de São Januário com a venda aí desses 3 ativos, o Benítez, o Marrone e o Felipe Coutinho. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que todos seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Eu tô na meta de bater os 37, os 38, os 39 e os 40 principalmente mil inscritos, mas para isso eu preciso muito da sua ajuda. Então se inscreva, deixe o seu comentário, eu faço questão de responder a cada um de vocês e também compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, tenham um ótimo dia, uma ótima terça-feira, fiquem com Deus, que Deus esteja aí com vocês durante esse novo dia. Um grande abraço a todos e, é claro, saudações vascaínas!